Olá, eu sou Lúcia Otero, consultora de projetos educacionais corporativos, e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de um tema muito fascinante, que é engajamento. Como promover o engajamento entre pessoas e gerar mais resultados para a empresa. E nós vamos primeiro nos atentar para o seguinte: o que é engajamento? O que promove engajamento? Estas são as definições que vão nos proporcionar criar as condições necessárias, ideais, para que os colaboradores estejam mais engajados e que, portanto, você líder, você gestor, você empreendedor, possa obter um melhor resultado no seu negócio, na sua empresa. Antes de prosseguirmos, quero me apresentar. Eu sou Lúcia Otero, formada em administração de empresas e gestão de pessoas, atuando há mais de 15 anos na área de treinamento e desenvolvimento e também em projetos de mentoria. Meu foco é com desenvolvimento de lideranças, jovens para o primeiro emprego e também atuo como mentora para profissionais da área de recursos humanos. Eu espero contribuir com a minha experiência e que vocês possam usufruir de tudo aquilo que nós colocarmos aqui a partir de então. Vamos lá. Primeira coisa, quando nós pensamos em um projeto, em um trabalho, nós temos a seguinte máxima: todas as operações de negócios podem ser resumidas em 3P e um L, ou mais um L. Por que 3Ps? Nós falamos de produtos, processos, pessoas e que visam lucros, que é o L. Mas nenhuma dessas terá um bom resultado se nós não tivermos as pessoas certas. Pessoas engajadas, comprometidas, alinhadas, com o conteúdo da empresa e principalmente que se sintam pertencentes ao universo corporativo. E como nós vamos startar isso nas pessoas? Como que nós promovemos esse conjunto de sentimentos? Então vamos aqui. Nós que trabalhamos em recursos humanos, nós temos nas nossas políticas de recursos humanos, certo? E elas são o nosso balizador, o nosso orientador, para que a gente possa promover as melhores ações dentro do universo corporativo ou dentro da sua empresa, para que você possa oferecer as melhores condições de atração, retenção, manutenção de pessoas dentro do seu universo. Muito bem. E em recente pesquisa, a Deloitte verificou que 87% dos RHs ou dos gestores ou dos empreendedores disseram que a parte mais difícil, o maior desafio deles é engajar pessoas. Porque se o colaborador apenas cumpre uma jornada de trabalho, ele entrega apenas aquilo que é necessário, ele não está engajado. Ele não entendeu a importância dele dentro do processo. E, portanto, isso não é suficiente para a empresa. Nós precisamos de colaboradores que gostem do que fazem e que possam dar mais, superar expectativas. Então, numa pesquisa recente, a Deloitte já identificou 87% dos RHs ou gestores dizem que o maior desafio é promover o engajamento com seus colaboradores. Muito bem, e aí eu fui buscar fundamentos que me ajudassem a mostrar para vocês que são de RH o quanto o teu papel é primordial. Por quê? O RH é o guardião do capital intelectual. Assim como a manufatura é a guardiã do produto, a área de finanças é a guardiã dos investimentos e dos retornos, o RH é responsável, guardião do capital intelectual. Então, o que nós temos aqui? Quais são as responsabilidades desse RH? São as seguintes, vamos lá. Primeiro, a construção da cultura corporativa. Como é este ambiente? Como as pessoas se veem inseridas neste universo? Ela se sente pertencente? Esse sentimento é muito importante, não é? Temos aqui proteção da missão, visão e valores. Isso é divulgado? A transparência. Os colaboradores entendem exatamente onde se quer chegar e como se pode chegar? Muito bem. Também é responsável pela geração do conhecimento, porque o RH que proporciona o treinamento, o desenvolvimento, ele pode usar o endomarketing, que é a comunicação interna dentro do universo da empresa, para transmitir a cultura e conhecimento de uma forma geral. É também guardião das estratégicas de remuneração, incentivo e bonificação, porque nós sabemos que é importante motivar as pessoas, dar a elas incentivo e apoio, mas a remuneração também é importante, porque se ele não tiver uma contrapartida monetária que o deixe feliz, tranquilo, ele também
não será engajado. Então, as políticas de remuneração, sim, são muito importantes. Também todas as políticas relacionadas a gente, porque nós estamos administrando recursos humanos, assim como administramos recursos financeiros, recursos físicos, recursos logísticos, nós temos recursos humanos, pessoas, e estas requerem mais cuidado, porque elas não são manipuladas facilmente, elas têm ideias próprias, quereres próprios, e que nós precisamos entender e fazer com que estejam alinhados, não é? Junto com os valores da companhia. Também cabe ao RH, como guardião, os processos de avaliação. Por quê? Eu preciso medir, não é? Os KPIs, se estas pessoas estão oferecendo o resultado que eu preciso. Eu tenho conseguido incentivá-las, extraído delas o melhor? Porque muitas vezes eu tenho pessoas mal aproveitadas. Elas estão em outras áreas, quando se nós fizéssemos uma avaliação mais cuidadosa, nós poderíamos visualizá-la numa outra área, oferecendo um resultado muito superior. Cabe também ao RH como guardião fornecer um modelo para identificar e desenvolver talentos. O que é modelo? Nós precisamos ter uma referência, porque é muito difícil um gestor dar um feedback e falar assim, você não atendeu as expectativas. Mas quais? Elas estão mensuradas onde? Onde eu as encontro? Então, o RH, quando ele tem essa preocupação, ele cuida desses aspectos como guardião do capital intelectual, ele se sente responsável por gente, porque essa é a nossa matéria-prima, ele pode obter um maior engajamento. Então, nossa função como recursos humanos é, sim, pensar estrategicamente no negócio, mas também e principalmente pensar em como cuidar melhor das pessoas no ambiente corporativo. Elas passam mais de 8 horas conosco. E o que nós temos feito por ela? Qual é a qualidade de vida ou de ambiente de trabalho motivador, desafiador que nós temos oferecido? Então, vamos prosseguir. Quando nós falamos, então, em ambientes, cabem duas perguntas. Tanto é a parte do empregado, colaborador, quanto a do empregador. A primeira parte nós chamamos de empregabilidade. É o quanto este indivíduo, e você é um deles, não é? Eu também sou, o quanto nós desenvolvemos as nossas habilidades para nos tornarmos cada vez mais atraentes e necessários dentro do ambiente corporativo. Fazer com que a empresa se interesse por nós ou o próprio mercado de trabalho quando nós estivermos disponíveis. Muito bem, esse é o lado do indivíduo, mas tem o lado da empresa. E o lado da empresa nós chamamos de empresabilidade. Assim como tem o lado do empregado, que é empregabilidade, no lado da empresa é empresabilidade. E sabe o que isso significa? É o quanto a sua empresa, a sua marca é atraente para o novo talento. Porque, lógico, assim como nós exigimos, fazemos um processo para escolher os melhores talentos, esses talentos também vão avaliar se vale a pena para eles estar inserido no universo corporativo da sua empresa. O que a sua empresa oferece? E a isso nós chamamos de EVP, que é Employee Value Proposition, que é o valor, a proposta de valor que a sua marca tem como empregadora. Porque se nós olharmos nas pesquisas, quais são as empresas que todo mundo quer trabalhar? As 10 melhores empresas que saem na revista Exame ou que são apontadas pelo site que faz pesquisas também deste universo, Great Place to Work. Eles também têm lá as pesquisas que mostram onde estão os colaboradores mais satisfeitos, porque encontram condições melhores para se desenvolverem. Então, pensem bem, não é só do colaborador, é também da empresa, do endomarketing que ela faz para mostrar que ela está preocupada com o colaborador, que ela é uma marca forte, que ela é atraente. Imagine na sua região, se nós pensarmos no Vale do Paraíba, qual é o lugar que todo mundo quer trabalhar? Na Embraer. Por quê? Porque é uma marca forte, ela tem credibilidade e a pessoa sente orgulho de dizer eu trabalho na Embraer. E a sua empresa? Ela dá esse orgulho? Porque isso gera engajamento. Se ainda não dá, você vai conseguir fazer isso, porque nós temos os 10 passos para você manter o teu pessoal motivado e engajado no teu negócio. Vamos prosseguir. Muito bem, então engajamento, para que a gente possa partilhar aqui alguns conceitos, significa um estado de envolvimento ou comprometimento emocional e intelectual que gera uma mudança de comportamento.
Então é lógico, a pessoa sabe as responsabilidades dela, ela cumpre o horário dela. Mas se ela não estiver engajada, se esse estado emocional não estiver aflorado, ela não vai entregar mais do que aquilo que foi combinado. E nós precisamos de colaboradores que excedam. Assim como nós, no nosso lugar de colaborador, também temos que exceder as expectativas. Ótimo. Então, vamos lá. Engajamento. Então, é um compromisso mútuo entre a companhia e o colaborador. E como eu faço isso? Engajando mentes e corações. Não basta contratar pessoas que tenham uma inteligência, que é o capital intelectual puro, sem que ela tenha o brilho nos olhos. Não é assim que a gente fala? Quando a pessoa está engajada, ela vibra, ela passa energia, ela se sente feliz por participar deste universo e contribuir. Isso que nós temos que promover. E para que nós possamos promover isso, eu preciso conhecer melhor o universo da empresa. E como eu faço isso? A partir de uma pesquisa de clima. É muito importante, pelo menos anualmente, você avaliar como está o clima interno. As pessoas se sentem confortáveis trabalhando? Elas gostam dos seus gestores? Elas se sentem apoiadas nas suas decisões? Isso sim gera engajamento. Muito bem, vamos falar um pouquinho de como está o nosso cenário hoje. Hoje, se a gente se olhar, a gente vai se ver nessa figura, né? A gente está no paredão, encostado, e na nossa frente é só abismo. Por quê? Se fala muito de apagão, de mão de obra, nós temos um cenário político e financeiro desfavorável, mas isso não pode nos impedir de atrair, reter e desenvolver pessoas. Não pode nos impedir de atrair, reter e desenvolver talentos, porque o grande diferencial da empresa sempre será o capital intelectual. Por quê? Produtos, serviços, tecnologia são iguais, preços muito parecidos. Então, o que vai diferenciar o meu produto? A pessoa, o indivíduo que, além do capital intelectual, também tem este amor, esta paixão naquilo que ele exerce. Muito bem. Ótimo. Aí, vamos pensar um pouquinho. Mas como que eu posso, então, promover um engajamento sustentável? Vou deixar aqui a tela livre para vocês. O engajamento sustentável, ele é promovido por um tripé. Primeiro, o vínculo à empresa e a disposição de dar o melhor de si. É a paixão, como eu disse, não é? Ele querer trabalhar naquele lugar, se identificar com aquele negócio e admirar a marca, admirar o dono da empresa, o gestor com quem ele trabalha. Segundo tripé, é o ambiente de trabalho que favorece a produtividade e o bom desempenho. Então, ele favorece a criatividade, ele é desafiador, ele é apoiador. Por quê? Muitas vezes se tem boas ideias, mas não se encontra apoio. Então, nós precisamos também oferecer o apoio necessário. E não menos importante, o bem-estar físico. Porque hoje, se ele não se sentir confortável, respeitada a sua qualidade de vida, ele não vai estar engajado. Se a empresa toma dele mais do que 8 horas diárias de trabalho, e a gente sabe que isso é verdade, não se paga hora extra, disse que tem banco de horas, mas ninguém consegue usufruir. Então é melhor que não tenha, que a gente consiga estabelecer e dividir as tarefas para que sejam executadas dentro do horário de trabalho. E esse bem-estar é importante também no relacionamento interpessoal. Ele e os colegas, ele e o gestor, ele e as outras áreas da empresa. Este é o modelo de engajamento sustentável. Certo? E quando nós vamos promover o engajamento, eu tenho que pensar em 3 fatores decisivos. O primeiro é que o engajamento é racional. O que significa ser racional? É quando o colaborador entende o seu papel, a sua atividade e o desempenha com excelência. Então, aí ele está engajado racionalmente. Ele foi contratado, tem uma descrição de cargo, ele entendeu o desafio dele e lhe dá uma resposta satisfatória para a empresa. Nós temos também a dimensão emocional. É quando o colaborador coloca paixão, entusiasmo naquilo que ele faz, porque ele gosta. Ele ama o trabalho dele. Independente de ser no universo dentro da sua empresa, ele faz aquilo que ele ama. Então, cada vez mais nós temos que encontrar pessoas assim, que façam o que amam. E, não menos importante, é o engajamento motivacional. É quando a gente percebe como eles desempenham esse papel. Isso é importante porque ele fica dando uma mostra para os demais. Ele pode contagiar a equipe. Se ele tem esse engajamento baseado no racional, no emocional e no motivacional,
é aquela pessoa coringa pra gente. É a pessoa que vai contagiar os demais. Mesmo quando nós estivermos numa fase difícil da empresa ou difícil do cenário econômico, ele continua sendo a pessoa mais animada, mais engajada e está pronto a ajudar e trazer mais pessoas com ele. Muito bem. Nós, hoje, contamos com uma mão de obra bem diferenciada. Nós temos as gerações, né? Todo mundo fala, geração Y, geração X. Mas o que eu quero focar com vocês é o seguinte: a maior parte da mão de obra disponível no mercado e também já inserido na sua empresa são os millennials, que é a mão de obra que está aí, né? Que nós vamos recrutar no LinkedIn, nas redes sociais, nos sites de emprego. E nós vamos ter que entender um pouquinho como essas pessoas se sentem engajadas. Nós tínhamos os baby boomers, certo? Que hoje já estão nos 50, 60 anos, que já estão se retirando do trabalho. Eles estão buscando as suas aposentadorias, eles estão buscando investir no seu plano próprio, eles também queriam em algum momento ser empreendedores ou atuam como consultores ainda prestando serviços no universo da empresa. Nós temos a geração X, que são hoje os gestores que você tem na sua empresa, de 30, 35 anos, não é? Essa geração nova de tecnologia, que já chegou ocupando lugares, posições de gestão, porque é isso que ele queria. Ele não queria fazer operacional, ele queria ir rapidamente para esta parte de gestão. Mas eu vou me atentar um pouquinho mais aos millennials, que são esses jovens que estão no mercado, que são muito mais rápidos, muito mais antenados e mais exigentes com relação à empresa que ele quer trabalhar. E sabe por quê? Porque ele valoriza a qualidade de vida. Vamos ver aqui. Olhando nas descrições, os millennials, eles entendem que o universo dele não é só a empresa, eles têm um mundo. E para isso ele conta com o quê? Internet, tecnologia. Então, quando você imagina que ele está, às vezes, só navegando, não, ele está falando com outra pessoa num outro universo, a quilômetros de distância, sobre um desafio de trabalho, uma proposta. Por quê? Para eles é importante causar. O que é causar? É ter uma causa pela qual ele possa colocar o esforço dele, defender esse propósito. E aí fica a pergunta: a sua empresa, ela tem alguma causa ou ela só vende produtos e serviços? Como é que eu vou atrair alguém que gosta de ter uma causa se a minha empresa só está focada em promover o seu produto e o seu serviço? Chegaremos lá. Esses millennials são super conectados, eles têm um raciocínio não linear, não adianta querer que eles fiquem fazendo só um trabalho com foco, porque ele vai ouvir o fone de ouvido, ele está digitando no celular dele, ele está fazendo um relatório e sem prejuízo. Por quê? Eles já nasceram desta forma. Para eles é muito simples, porque eles seguem o modelo da nossa mente. A nossa mente não é linear, ela trabalha com 3 partes do cérebro, não é? E é assim que eles também trabalham. E eles também têm que ter prazer no trabalho. Se não oferecer satisfação, prazer, se ele não sentir que ele também trabalha bastante, ele dá o máximo dele, mas quando ele precisa tirar uma pausa, ele encontra esse espaço pela pausa, ele não vai ser engajado, porque a qualidade de vida associada à qualidade de trabalho, para eles, são muito importantes. E não menos importante, eles são empreendedores. Eles já são educados na faculdade para pensar em ser empreendedor, mas não intraempreendedor. É o empreendedor mesmo que vai ter a sua startup. Por isso que hoje se fala tanto em startup, porque cada vez maior o número de formandos que ao sair não querem uma colocação. Eles querem ter o seu próprio negócio. E aí nós podemos nos perguntar, e como eles vão ter esse próprio negócio? Eles se reúnem nessa forma de crowdfunding, que eles conseguem reunir rapidamente valores. Através da internet, eles encontram pessoas que queiram apostar na mesma ideia que ele, e ele reúne o necessário, o investimento financeiro necessário. Não é interessante isso? Olha só, mas será que ele também não pode fazer tudo isso dentro do universo da empresa? Claro que pode. Basta que você coloque um novo olhar sobre essas pessoas que têm esse perfil. E só para consolidar o que eu falava. Então, essa geração chamada de millennials, eles estão cada vez mais representativos no mercado, encaram o trabalho de forma diferente, não apenas como emprego, uma geração de fonte, mas como algo que faça sentido a eles e à sociedade. Lembra da causa que eu falei? Causar.
que nós fazemos? Qual o impacto que eu causo para as pessoas à minha volta, a comunidade, a minha cidade, o meu estado, o meu país? Eles pensam grande e nós temos que acompanhar isso. Por quê? Eles querem ter uma causa, um bom motivo pelo qual eles coloquem a energia deles. Consultado esses jovens, 66% deles disseram o seguinte, que acreditam que a empresa só se preocupa com o retorno financeiro, que tudo que a empresa faz é visando lucro. Está errado isso? Não, absolutamente não. A empresa é gerada para isso, ela é formada e constituída com esse objetivo. Ela não é uma ONG, ela não é instituição beneficente, ela é sim com vistas ao lucro, ela quer obter lucro. Só que só lucro não convence ninguém. Se não houver, paralelo à geração de lucro, um trabalho de cunho social, de responsabilidade, esse jovem não vai se engajar. Porque para ele é importante perceber que a empresa se preocupa com o entorno ou seus parceiros, não é? Muito bem. Então, quais são os 3 alavancadores do engajamento? Primeiro, um bom fluxo de informações. O endomarketing é uma ferramenta excelente para fazer com que os colaboradores conheçam a sua marca, saibam como ela é prestigiada e querida no mercado, valorizar as comunicações internas e muita transparência. Transparência, pessoal, não é divulgar aquilo que não se deve, não é não. É colocar a notícia em tempo real. O seu colaborador não pode ser o último a saber. Ele tem que ser sempre o primeiro, tá? Antes de ir para a mídia, antes dos jornais saberem, antes de sair nas redes sociais, quem tem que saber primeiro? O seu colaborador. O segundo alavancador é ter uma liderança inspiradora. Por isso que não adianta, a gente está sempre formando líderes, não é verdade? Outro índice bastante alto, representativo, é 75% das empresas tem como projeto de desenvolvimento a liderança. Por quê? São eles que inspiram, que orientam, que dão exemplo, porque liderar tem que ser liderança por exemplo, tá bem? E o terceiro alavancador é a aprendizagem. O quanto este colaborador vai aprender dentro do universo da empresa. Você promove treinamento contínuo? Você promove o job rotation? Permite que eles conheçam as outras áreas da empresa? Eles cobram isso. Eles querem aprender dentro do universo corporativo. Muito bem. Então, vamos lá falando primeiro de comunicação. Nós temos em todas as empresas e nos sites escrito missão, visão e valores. Mas não é raro nós entrarmos na empresa e conversarmos com os colaboradores e eles não saberem exatamente o que significa missão, não saberem o que é e para quando é aquela visão e que aqueles valores que estão no papel ou escritos no site não se aplicam no dia a dia. Então, você não vai engajar ninguém, não é? Então, é importante que esta missão, visão e valores, desde o chão de fábrica, desde a tua área operacional, até o presidente, todos têm que saber por que a empresa existe, qual é o objetivo dela. É lucro, mas além de lucro, como que ela contribui para o bem das pessoas, da humanidade, da sociedade, do cenário econômico. Ela tem impactos, ela causa impactos. Então, nós temos que fazê-los saber sobre isso. E é muito importante que os valores que nós dizemos, as temos como bandeira, eles sejam aplicados dentro do nosso universo. Você fala de ética como valor, mas ela é aplicada na hora de promover uma pessoa? Ela é aplicada na hora de distribuir um benefício? Ou são apenas os mesmos que recebem? Vamos pensar sobre isso. Muito bem. O papel da liderança, que é o segundo alavancador. Numa pesquisa feita pela Social Base, eles perguntaram assim, que tipo de líder você gostaria de ter? 82% disseram gostaríamos de um líder inspirador. 59% de um líder estratégico. 36% de um líder que tivesse habilidades de inter-relação, né? Interpessoais. 26% de um líder visionário, aquele que sempre olha à frente, conhece tudo. E 25% de um líder decisivo. Muito bem. O que é um líder inspirador? O líder inspirador é o que nós chamamos de líder coach. Ele entende pessoas, ele faz perguntas certas, mais do que responder, ele pergunta. Ele ajuda as pessoas a pensarem. Este é o líder inspirador. Agora vamos ver, 82% querem um líder inspirador, mas um líder inspirador não pode ser também estratégico? Deve.
Ele tem a obrigação de ser estratégico. Um líder inspirador, ele não tem que ter habilidades interpessoais? Sempre. Como que ele vai fazer um bom feedback? Como ele vai falar dos projetos da área dele se ele não tiver um bom relacionamento com seus colaboradores? O líder inspirador, ele é visionário? Sim, ele também é um intraempreendedor. Ele está dentro do universo corporativo, mas ele tem que olhar para fora, né? O olhar dele é para fora. E ele também pode ser um líder decisivo. Por quê? Ele conhece as normas da empresa, ele sabe os objetivos estratégicos do negócio. Então, ele é decisor. E, por último, então, reforçando aqui, que cada vez mais nós precisamos ter líderes, gestores, que gostem de trabalhar com pessoas. Porque o resultado do líder nada mais é do que a soma do resultado da sua equipe, das pessoas que ele lidera, não é verdade? Então, esse líder ele tem que ser preparado. Eu ministro muito treinamentos na área de liderança e muito se é solicitado do líder. Mas ele me faz a seguinte pergunta: Lúcia, e quem cuida do líder? Vocês já pensaram nisso? Quem cuida da liderança da sua empresa? O staff superior está preparado para ser mentor deles? Porque o que eles mais precisam é de mentoria. Alguém que os ajude a pensar. E este é um dos desafios que eu gosto de lançar. É que toda empresa desenvolva um processo de mentoring. Porque assim você vai preparar os líderes de hoje para serem os futuros executivos da sua empresa. E cabe a cada um de nós pensar sobre isso. E sempre que a gente tem o líder certo, com processos certos e pessoas certas, nós temos melhores resultados. Não há o que questionar sobre isso. Muito bem. Aprendizagem. Este jovem que está ansioso por colocar os conhecimentos dele, porque ele já traz uma bagagem muito grande, não é? Ele também quer aprender mais. Ele quer que a empresa proporcione para ele mais conhecimento. Então, cabe a cada empresa, a cada ambiente corporativo, investir um pouquinho mais em conhecimento. Gestão do conhecimento. E o que significa isso? Capacidade de aprender sempre. Porque se a empresa não tem capacidade de aprender, ela está fadada ao insucesso. Daqui a pouco ela será superada por outras. Então, a aprendizagem é contínua. E ela vale para todos os níveis, desde o operacional, a gestão, os executivos, e incluam estagiários, incluam o pessoal da área de manutenção, todos têm que receber incentivos de crescimento, tá bem? Muito bem. Outra coisa muito importante para esses millennials, para se manterem engajados, qualidade de vida. Ele pode se dedicar, passar horas e horas a fio envolvidos em um projeto, mas ele precisa de ter tempo para ele. E vamos ser bem sinceros, se pergunte, qual foi a última vez que você foi na reunião de escola dos seus filhos? Não foi, né? Qual foi a última vez que você saiu para sua consulta médica? Não foi, não dava, não podia, né? O tempo não permite. Você tem coisa. Como que você vai faltar meio expediente para ir no médico? Gente, como? Porque você tem que cuidar primeiro de você, do seu bem-estar, não é? Administração de tempo, que a Patrícia Duarte falou para vocês aí. Então, olha só, o que é importante? Qualidade de vida. Ele tem que ter tempo para cuidar dele como indivíduo, ir ao médico, fazer um exercício. Ele tem que ter tempo de envolver no desenvolvimento dele. Então, se ele estuda à noite, pessoal, tem que deixar sair com tempo para ir para aula, sim. Não tem essa história de ficar mais um pouquinho. Vamos respeitar o horário dele, não é? Ele tem que ter tempo de ficar com a família e de lazer e entretenimento. Por quê? Ele precisa também aliviar essa carga, essa pressão. Porque a criatividade, ela está vinculada também há momentos de ociosidade. Às vezes você acha que ele não está fazendo nada, mas são exatamente esses momentos que vão permitir que ele tenha ideias criativas e que possam ser aplicadas no universo da sua empresa. Muito bem. O ambiente de trabalho, gente, vocês acham que é importante ou não acham? Onde que nós passamos a maior parte do nosso tempo? Dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro da loja. Então nós precisamos ter um ambiente que, no mínimo, nos permita expressar, que as nossas ideias sejam ouvidas, a arte da escutatória. Será que nós temos escutado as pessoas? Ou simplesmente queremos que elas fabriquem, produzam, imitam relatórios e não as escutamos? É importante que haja diversidade e uma coisa muito boa, que funciona,
no engajamento são os trabalhos com equipes multidisciplinares, que é proporcionar que eles interajam com profissionais de outras áreas. Isso é super interessante, agregador de conhecimento e de engajamento. Porque olha a troca maravilhosa que eles podem fazer e, além de tudo, oferecendo mais resultados para a empresa. Principalmente essa geração millennials que gosta de trabalhar por projeto e não por jornada. Quero abrir um parênteses aqui. Essa é uma situação que, mais alguns anos, talvez seja modificada. Para algumas áreas, não se pode pensar em trabalhar por jornada de trabalho, das 8 às 18. Nós temos que pensar em trabalhar por projetos. Ele tem começo, meio e fim. E, no fim, essas pessoas possam usufruir de uma pausa, de umas férias, de alguns dias de descanso. Isso vai torná-las mais e mais produtivas. Também numa pesquisa feita pela revista Você S.A., deste ano, mês de julho, ele foi perguntar se esses jovens gostariam de se tornar os futuros chefes, gestores executivos da empresa. E pasmem, eles não querem. E sabe por que eles não querem? Porque eles acham que existem outras possibilidades profissionais fora do ambiente corporativo. Ele prefere ser um empreendedor, ele prefere atuar como autônomo ou, enfim, freela, né, como eles falam. Por quê? Está associado à qualidade de vida, mais tempo. Eles também dizem que os salários e benefícios não são bons o suficiente para pagar o estresse e a pressão que eles sofrem. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz. Eu sei bem o que é trabalhar sob pressão. E tem hora que não compensa. A remuneração não compensa o estresse, não é verdade? Eles avaliam isso antes de se engajar. E outros dizem que para eles faz mais sentido partirem para o negócio deles. Que eles querem sim estar dentro do ambiente corporativo como uma escola. Assim como quando ele sai da faculdade, ele tem uma bagagem técnica, ele precisa colocar essa bagagem no ambiente do dia a dia dele, na prática exatamente. E é isso que ele procura, então. Ele vai para a faculdade, ele tem o técnico e depois ele vai colocar isso na prática. Mas ele visa, então, sair, empreender, buscar a empresa dele para aplicar. Muito bem. E aí você me pergunta, então, Lúcia, como fica? Como é que eu vou mantê-los aqui? Você vai mantê-los da seguinte forma. Hoje nós temos vários estilos, formatos de plano de carreira. O plano de carreira que tem mais atraído esses jovens é o plano Y. Por quê? Porque ele abre, ele começa a carreira dele numa base e depois ele abre em 2 segmentos. Ou ele vai para a linha gerencial ou ele vai para a linha de especialização. Então, aqueles que querem ser gestores vão optar pela linha gerencial. Mas aqueles que são da área de especialização, eles vão optar por isso. Então, ele vai ser o melhor especialista que você vai ter no seu universo. E veja como é importante isso. E a cada dia que passa, eles optam mais pela linha de especialização. Por quê? Porque ele pode negociar melhor as folgas, porque ele não é cobrado da gestão de pessoas, ele pode trabalhar por projetos e não por jornadas de trabalho. É assim que nós temos vivido o nosso mercado, tá bem? Então, nós vamos estar mais atentos a isso e não obrigar as pessoas a serem líderes ou gestores quando elas não querem, elas não têm esse perfil. Então, que elas possam ser os nossos melhores especialistas. Perguntados também esses jovens, o que os faria ser engajados e ficarem numa empresa? E eles disseram a seguinte resposta. 77% disse sim, salário justo, mas ambiente flexível e home office. De novo, não é? Cada vez mais vai ser a nossa realidade futura. Nós não iremos mais para os escritórios. Nós vamos trabalhar das nossas residências. A tecnologia nos favorece nesse aspecto. Se nós tivermos profissionais responsáveis e capacitados, nós conseguiremos sim trabalhar em home office e teremos resultados positivos, porque essa pessoa também vai ter uma vida familiar mais efetiva, ela vai cuidar melhor da saúde dela, ela vai ter mais entretenimento e ela vai também oferecer mais resultados no ambiente corporativo. Muito bem. Um exemplo disso, a AGE, inovadora como resolveu investir em férias ilimitadas. Na verdade, são pequenos breaks, né? Por quê? Se a pessoa fez um projeto, aquilo tomou toda a energia dela
e ela desenvolveu de forma positiva, alcançar um resultado, por que ela não pode tirar 2, 3 dias para ela? Fazer uma viagem prolongada de final de semana, organizar a vida pessoal dela, porque às vezes numa jornada, quando a gente tem um projeto, naquele período do projeto nós estamos tão focados naquilo que a gente abre mão da nossa vida pessoal. Mas se no final desse projeto puder ter alguns dias para mim, não vale a pena? Então estes modelos de valorização é que fazem a diferença. O que você pode colocar no universo da tua empresa que é um diferencial que vai atrair essa mão de obra? Pensem em ações inusitadas mesmo. Vocês podem conversar e até buscar essas informações com outras empresas do mesmo segmento. Quando nós perguntamos a esses jovens se ao terminar a faculdade eles gostariam de ser empreendedores, 49% deles diz que sim. Eles já querem sair sendo empreendedor. Então são as startups que a gente vê aí. E por que é um número assustador, não é? 50%, 49%. Significa que somente metade deles vai para a sua empresa. Então nós temos que fazer algo para que eles venham, queiram participar deste universo. Outra coisa que também impacta muito no engajamento, aquela antiga imagem que nós tínhamos de que o salário e o status de líder, diretor, executivo faria as pessoas ficarem na empresa engajadas. Não mais. Lembra da pressão que eu falei? Eles não querem essa pressão. Se o salário é muito alto, mas a pressão também é alta demais, ele prefere abrir mão deste salário, deste título, em prol de uma qualidade de vida, com um salário um pouco menor. E faz sentido para você? Para mim faz todo sentido. E é assim que a gente tem que pensar. Como que eu vou engajar um colaborador? Só oferecendo a ele dinheiro? Ele pode até aceitar por um tempo, mas depois ele vai começar a perceber que aquilo não é suficiente. E se ele só trabalhar, não cuidar da saúde dele, física, mental, intelectual, espiritual, porque nós temos todos esses aspectos, dimensões para serem cuidados, daqui a algum tempo ele vai ter algum problema de saúde ou ele vai apresentar um erro fatal para o resultado da sua empresa. E quando nós não estamos atentos a tudo isso, o que acontece? Funcionários desmotivados que não estão engajados. E eles são perniciosos no ambiente corporativo. Por quê? Eles também vão contaminar os demais. As pessoas que estiverem ao lado desses colaboradores que não veem mais sentido em permanecer neste ambiente, vão acabar por contaminar. Conhecem a história da laranja podre dentro de um cesto? Enquanto você não tirar, as outras vão apodrecer. Então, neste momento, você tem que identificar quais são os colaboradores que estão pouco engajados, com baixa produtividade, chamá-los para um feedback, mas um feed love, gente. Parte para um feed love, porque entende o que gerou essa ação desse colaborador. Foi o gestor? Foi baixa qualidade de vida? O que gerou? Tem um motivo. E a pesquisa de clima, mais uma vez, vai nos ajudar, tá bem? Então, e se você encontrar um colaborador que não queira outro desafio, ele não se vê mais inserido neste universo, proponha a saída dele. É preferível que ele vá buscar um outro desafio que atenda à expectativa dele, do que permanecer na sua empresa contaminando todas as pessoas, em especial aqueles que entram e que são recém-admitidos. Bom, estamos chegando quase no final. Então vamos lá. Resumindo, liderança importa. Nós temos que ter um líder que seja um líder inspirador, que ele saiba ser um coach, que ele saiba fazer perguntas certas, que ele se preocupe com pessoas. Mas tem que cuidar da liderança também. A atenção da organização com as necessidades dos empregados? Conta. Ele precisa sentir que tem preocupação com o estado emocional dele, com a saúde dele, com a família dele, com a comunidade onde ele está inserido. Oportunidades de crescimento na carreira importa? Sim, importa. Eles também querem se desenvolver. Não esquecendo de investir na gestão do conhecimento, porque a empresa que não investe em conhecimento, ela está fadada ao insucesso. E a reputação da organização importa, sim. Eu quero sair e dizer assim, eu trabalho em tal lugar. E esse nome seja admirado pelos outros. Porque a mídia faz referências positivas, porque ela tem ações sociais que cuidam do entorno da empresa, ela patrocina eventos, é uma empresa antenada. Isso me dá satisfação, orgulho de pertencer. E quem tem orgulho tem engajamento.
Muito bem. Bom, então nós já falamos sobre isso. É importante que dentro do universo de recursos humanos sejam tomadas ações desde o momento de atração. O que é atração? Nós vamos para as redes sociais, para o LinkedIn, para os sites ou para dentro dos projetos internos de captação de mão de obra. Pergunte para o seu colaborador. Ele convidaria o melhor amigo dele para trabalhar na sua empresa? Se ele disser que não, então ele não está engajado. Porque o profissional engajado, ele faz questão de trazer mais recursos para a empresa, mais talentos para a empresa. Então, pensem no que vocês podem fazer como práticas de atração para captar essa mão de obra. Retenção. O que você faz para reter? Você desenvolve, tem trilhas de conhecimento, você tem um projeto de formação de liderança, você tem projetos de mentoria para que esses líderes possam ser orientados, você tem coaching para os seus altos executivos? Tem muita coisa para fazer, não é? E por último, engajamento. O engajamento, ele vem muito mais facilmente quando nós temos ações de reconhecimento. Quais são as práticas que a empresa tem de reconhecimento? Ela celebra as conquistas, as metas alcançadas? Ela elege, né, mostra, diferencia as grandes ideias e os excelentes colaboradores? Existem várias formas de engajamento, tá bem? Ela não é necessariamente a base de monetização. Ela pode ser feita de outras formas. Então, o que você pode fazer? Implantar um programa de reconhecimento e premiação. Você pode desenvolver internamente, na base da empresa, ou buscar desenvolver esse projeto, esse programa, com consultorias que tem aí no mercado e que podem te ajudar a desenhar esse programa. E esse programa, ele trabalha com prêmios tangíveis e não tangíveis. Os não tangíveis é quando você só coloca em evidência, por exemplo, o funcionário do mês, você dá destaque para ele. Numa reunião, você tira uma parte daquela reunião para parabenizar as melhores ideias. Isso é intangível, não é? Ele não tem um tamanho, não tem um formato nem valor atribuído, mas ele tem um peso muito grande dentro do engajamento do seu colaborador. Nós temos também os prêmios físicos, que é proporcionar para esses colaboradores algo que eles não têm acesso. Uma viagem, um final de semana diferente, ingressos para teatro, cinema, lazer de uma forma geral, proporcionar a ele um curso que ele tanto queria no exterior. Por que não? Nós podemos fazer isso, não é? Imagine como fica uma pessoa que recebe esse prêmio. Engajada. Ela fica feliz de fazer parte deste universo. E quando nós conseguimos combinar os dois, que é o tangível e o intangível, aí é melhor ainda, não é? Que é valorizar o colaborador com ações, colocá-lo em evidência e também premiar com diversas formas. Existem várias maneiras de premiação, é só vocês procurarem aí no mercado. Eu não vou dar isso aqui agora porque não cabe dentro do nosso tempo, tá bem? E ter uma política muito clara sobre quem é elegível para esses programas de reconhecimento e premiação. Porque senão cometemos injustiças, não é? Meritocracia. Quem que é elegível? Por quê? Não é? Aquelas perguntas. Então, nós temos aqui, por que bonificar? Qual é a ligação dessa bonificação com o desempenho? Eu tenho um padrão? Eu atingi esse padrão? Quem atingir esse padrão vai receber o benefício? Então, nós temos que ter regras bem claras. Antecipação dos pontos falhos. É importante permanente revisão desses conteúdos para que a gente possa verificar onde eu posso atuar preventivamente. Isso é muito importante. Também é a definição dos parâmetros do programa. Quando que ele vale, quem que são as pessoas que vão poder indicar esses que serão beneficiados com o programa, quais os critérios, enfim. Muita coisa para ser feita dentro de um plano de ação. E fazer uma distribuição igualitária. Sabe o que significa? O estagiário tem direito, o pessoal da manutenção tem direito, o presidente tem direito, a recepcionista tem direito, é igual. Se ele tem o destaque, ele fez a diferença, ele merece, não é só a equipe de vendas. Porque a gente vê muito desses trabalhos focados na força de vendas. Não que eles não mereçam, não disse isso, por favor. Eles merecem sim, mas os outros também. É isso que eu quero mostrar a vocês.
Então, vamos valorizar aqueles que estão dentro da área administrativa, suporte, produção e recursos humanos, porque você também merece, não é? E por último, sempre fazer uma revisão periódica de como tem funcionado esse programa e se ele tem atendido as expectativas dos colaboradores e da empresa. Por que da empresa? Porque se, ao ter esse programa de reconhecimento, eu perceber que ao contemplar uma pessoa, 2, 5, eu consegui fazer com que mais 10 se destacassem, é porque está dando certo, não é verdade? Então, essa é a revisão que nós deveremos olhar. E, para finalizar aqui, eu vou passar então para vocês os 10 passos para promover o engajamento. Lógico que são muito mais ações, eu escolhi 10 porque eu acho que elas estão mais focadas mesmo desse universo corporativo, elas são mais fáceis de serem realizadas, tá bem? Então vamos a elas. Primeiro, crie um propósito, agregue sentido. Tem missão, visão e valores? Tá, e qual é a causa? Qual é o sentido desse trabalho para mim? Tem que fazer sentido. Então, procure uma boa causa para o universo da empresa. Segundo, faça entender a missão, visão e valores. Ela não tem que ficar só bonitinha no site, nem num quadro pendurado na entrada da empresa. Todos têm que saber, desde a área produtiva até o presidente. E eles têm que saber exatamente o que fazemos, por que fazemos e onde queremos chegar. E se sentir orgulhoso de fazer parte disso. Terceiro, crie os programas de reconhecimento. Porque ao saber que eles podem ser... ganhar, né, algum crédito, e veja bem, não necessariamente tangível, hein? O simples fato de ser mencionado e reconhecido, para ele um elogio vale muito mais do que um relógio, tá bem? Quarto, tenha uma comunicação transparente. Invista em melhorar essa comunicação na intranet, em ações de endomarketing. Nós temos empresas excelentes que fazem isso e dentro da sua empresa você pode até convocar uma equipe multidisciplinar para cuidar deste assunto. Já pensou que desafio legal? Muito bom, não é? Quinto, dê feedbacks e elogie sempre que possível. Tudo bem, eu tenho áreas para serem melhoradas, mas me fala o que eu já faço de bom. É muito bom eu saber que alguém percebe, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu dou sangue, eu faço o máximo de mim, e nunca há um resultado, um retorno, um agradecimento. Então, vamos tentar, além do feedback de orientação, para promover as melhorias necessárias, vamos elogiar. E para isso não tem hora nem tem dia, tá bom? Elogie sempre que possível. Sexta sugestão, invista em treinamento e mentoria. Quanto melhor e mais pessoas desenvolvidas, mais resultados vocês terão. Uma coisa que é comum, por exemplo, neste momento de crise, qual é a primeira coisa que as empresas cortam? Treinamento e desenvolvimento. E a pergunta é, e quando passar a crise? O que vai acontecer com a sua equipe? Com as pessoas, com a sua empresa? Elas não precisam estar preparadas? Então, crise não é desculpa para tirar o investimento de treinamento e desenvolvimento, tá bem? Sétima, envolva em projetos sociais. A causa, qual é a causa? Tem um colega meu da EduLab que ele disse que desenvolveu um projeto no qual, no Dia dos Pais, os pais iam adotar filhos de uma creche. Então, além do filho dele, ele passaria o domingo com uma outra criança adotada e eles foram fazer uma visita ao zoológico. E cada pai teve que estudar um animal e comentar com aquelas crianças os hábitos daquele animal. Gente, olha que coisa maravilhosa. Teve a causa, as crianças, não é? Teve a comemoração do Dia dos Pais, teve um objetivo, eles estudaram, olha o desenvolvimento, cada um deles tinha que falar a história daquele animal, os hábitos. E isso ficou registrado na memória emocional. Eles não esquecem jamais. Perceberam mais ou menos como dá para fazer? Não precisa ser nada, algo escandaloso, espetaculoso, não. Tem ações dentro do nosso dia a dia que podem ser feitas e que vão promover esse engajamento dos seus colaboradores. Oitava, respeite a jornada de trabalho. Não faça com que eles trabalhem além do proposto. Um dia ou outro, tudo bem, mas sempre não é viável. Então procurem respeitar essa divisão entre tempo de trabalho e descanso. E sempre que possível, proporcione a eles a oportunidade de ir na escola dos filhos,
assistir a uma apresentação da escolinha. As mães sofrem muito com isso, viu, gestores? Elas sofrem muito porque elas se sentem culpadas por não estarem tão presentes nas vidas dos seus filhos. E se você fizer isso por uma mulher, você vai tê-la engajada para o resto da vida, tá bem? E a nona, construa um ambiente de trabalho positivo. O que é positivo? Ele tem que ser incentivador, apoiador e escutatório. Será que nós escutamos as pessoas? Sempre vou lembrá-los disso. E, por último, a 10ª, faça a pesquisa de clima organizacional. Quando você investe nessa pesquisa anualmente, ou cada 2 anos, aí você tem que verificar, não é, a necessidade da sua empresa, você consegue acompanhar quais os melhoramentos que foram validados pelos colaboradores, porque vocês já fizeram e eles usufruem, quais precisam ainda ser melhorados e qual é o nível de engajamento ou de propósito, de sentimento, de valor que eles têm com relação à sua empresa. Bom, agora eu vou me despedir de vocês. É um prazer poder compartilhar com vocês a minha experiência de mais de 15 anos nessa área de projetos educacionais para ambientes corporativos. Eu posso assegurar a vocês de que um elogio, ele causa muito mais impacto do que um presente físico. O reconhecimento, você escutar a pessoa, você dar atenção e dar espaço para que ela também tenha boas ideias, tudo isso vai fazer a diferença. Vou deixar por último aqui um trecho de uma entrevista para que valide tudo isso que eu coloquei para vocês. E eu espero que vocês possam aproveitar. Muito bem. Agora é a hora de eu me despedir de vocês. E quero agradecer primeiramente a Vanessa Menezes pela oportunidade de estar aqui com vocês no Conatred. É com muito orgulho que eu participo deste evento que trata exatamente disso, desenvolvimento, de treinamento, de gestão de pessoas. E colocar à disposição de vocês os meus contatos como educadora corporativa e mentora. Então, meu nome é Lúcia Otero, você pode me encontrar no Face, interajo com todas as pessoas no LinkedIn ou no meu e-mail, lucia.treinamentocorporativo@gmail.com ou no meu telefone, prefixo 11, que funciona o WhatsApp também, olha que eu estou ligada na tecnologia, prefixo 11 999548520. Obrigada por me acompanhar até aqui, eu espero que você tenha gostado e que também possa apreciar as demais palestras do Conatred. Eu aguardo seus comentários, se quiserem perguntar alguma coisa, precisarem de ajuda, estou à disposição de vocês. Para essa palestra, eu usei várias consultas de livros, sites, os créditos da imagem que eu usei foram em diversos sites da internet, então estão creditados aqui na minha palestra, e muito obrigada e sucesso para você, e que você possa promover mais e mais colaboradores engajados, gerando muito mais valor para a sua empresa. Obrigada, sucesso!